Olá pessoal, meu nome é Álvaro Adilson, sou aluno de Engenharia Civil. Foi uma questão do livro Eletricidade Básica, segunda edição, dos autores Milton Gussow e Tchau. O capítulo em questão será o capítulo 4, intitulado Circuito Série de Corrente Contínua. Vai da página 105 a 92. A questão escolhida é a 4.17, da página 88. O que ela nos diz? Um divisor de tensão é formado por uma associação de resistores de 3.000 ohms, 5.000 ohms e de 10.000 ohms, em série. A corrente na associação da série é de 15 mA. Como temos um circuito em série, a corrente é a mesma em todos os pontos. Para isso, usar a lei de Ohm. E o que ela nos diz? Que a tensão total será igual à corrente vezes total. A corrente dada, como temos em mili, que é uma unidade de 10, que é equivalente a menos 3. Então, nossa corrente, que está aqui, que é 10 vezes 15, aqui é menos 3 amperes. Primeiro, a letra A. O que ela pede? A queda de tensão através de resistência. Como a tensão total é dada para a corrente vezes R total, como é que é de cada um separado, tem que fazer cada um. Então, a resistência da primeira será a corrente que aumentou os pontos, vezes a resistência menos resistor. Então, temos que V1 será I, ou seja, 15 vezes 10 a menos 3 amperes, resistência da primeira. A sua resistência é 3.000 ohms, o que nos dá uma tensão de 45 volts. Tensão do segundo, novamente a corrente aqui igual, porque é a mesma. A sua resistência é de 5.000 ohms, portanto, 35 volts. E por fim, a tensão no terceiro, novamente a corrente, vezes 10 a menos 3 amperes, a sua resistência é de 10.000 ohms. Portanto, o valor final, 150 volts. Letra B, tensão total. Logo, precisaremos da corrente novamente, ser total. Ou seja, R total será a soma de R1 mais R2 mais R3. Portanto, R total será R1, 3.000 ohms, mais R2, 5.000 ohms, mais R3, 10.000 ohms. O que nos dá um total de RT igual a 18.000 ohms. Portanto, VT que ele pede será a corrente 15 vezes 10 a menos 3 amperes vezes o total, 18.000 ohms. Tensão total, então, será dado por 270 volts. Por fim, letra C, ência total, que é basicamente só somar as individuais. R1 mais R2 mais R3. Portanto, esse total será R1, 3.000 ohms, R2, 5.000 ohms, mais R3, 10.000 ohms. Somando todo, temos 18.000 ohms. Esse é o resultado final. Muito obrigado por assistir e até outro dia. Olá pessoal, meu nome é Caroline. Vou resolver essa questão 4.20 do capítulo 4 do livro Eletricidade Básica, segunda edição. O enunciado da questão diz o seguinte: calcule os valores da tensão nos pontos A, B, C e D que aparecem no circuito da figura abaixo em relação ao terra. A figura é essa daqui. Então, basicamente, a gente vai fazer um cálculo normal e só ao final é que a gente vai calcular em cada ponto, a tensão em cada ponto. Eu anotei aí os dados que a questão já nos dá. E
como se trata de um circuito em série, a resistência total é dada pela soma das resistências. Logo, temos que a resistência total é igual a 30 ohms. E para o cálculo da corrente total, utilizamos a lei de Ohm. Ela vem assim, é só a gente isolar a corrente, que teremos tensão sobre resistência. Que é 60 dividido pela resistência total que a gente encontrou, 30. Logo, a corrente é 2 amperes. Então, como o circuito é em série, a corrente se mantém a mesma em todo o circuito. E para o cálculo da tensão em cada resistor, nós temos a lei de Ohm. Continuamos usando a mesma fórmula, que é igual à corrente que a gente utilizou agora, vezes a resistência em ohm, que vale 5. Então, a tensão é 10 volts. Para a resistência 2, o resistor 2, temos que ver, é igual a 2 vezes 10. Então, V é igual a 20 volts. E para a resistência 3, o resistor 3, 2 vezes 15, que é igual a 30 volts. E então, a gente pode calcular a tensão em cada ponto. A gente acabou de calcular a tensão em cada resistor, mas ele pede em cada ponto, no ponto A, B, C e no D. Então, no ponto A, como não há nenhum resistor no caminho até ele se mantém o mesmo. Então, no ponto A, ele será ainda 60 volts. Já no ponto B, ele passa pelo resistor 1, que tem esse valor de tensão 10. Então, no ponto B, será o valor do ponto A, 60 menos 10. 50 volts. No ponto C, a gente pega o do valor anterior, 50, menos a tensão que a gente achou anteriormente, 20. Então, no ponto C tem 30 volts. E no ponto D, a gente pega o anterior também, 30, menos a tensão que a gente encontrou anteriormente. Então, no ponto D, nós teremos 0 volts. E aqui é uma informação que consta no livro, que foi citado no início dessa questão, onde uma vez que aterramos o circuito em D, que foi o caso aqui, o VD deve ser igual a 0. Então, a gente confirma. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Eu sou o Raul Brandão, sou aluno de Engenharia Civil, da matéria de Eletrotécnica Aplicada. Estou fazendo um trabalho para resolver a questão 25 do capítulo 4, do livro de Eletricidade Básica, a segunda edição de Milton Gusson. O enunciado da questão diz o seguinte: se um fio de cobre tiver uma resistência de 4 ohms a 20 graus, qual o valor da sua resistência a 75 graus? Se o fio for de número 10, qual o seu comprimento em metros? Para começarmos a resolver essa questão, extraímos aqui os dados que a questão nos fornece para saber o que temos e o que precisamos encontrar. Além disso, colocamos aqui também as relações que utilizaremos para resolver essa questão. A relação de cima vai nos ajudar a responder qual o valor dessa resistência quando a temperatura está a 75 graus. Já a relação de baixo vai nos ajudar a encontrar qual é o comprimento do fio. Mas para utilizarmos ela, precisaremos primeiro encontrar o valor dessa resistência a 75 graus.
Aqui colocamos de novo os dados que utilizaremos para resolver essa questão. E você pode perceber que tem esse coeficiente alfa. Esse coeficiente alfa é encontrado através do auxílio da tabela 4.2, que também está presente no livro. Você encontra ela através do material cobre, que é citado no enunciado. Esse coeficiente alfa, que seria o coeficiente de temperatura, tem um valor de 0,004 ohms por graus. E para obter esse ΔT, que seria esse acréscimo de temperatura além dos 20 graus, ele seria obtido pegando o maior valor da temperatura e subtraindo do menor. Assim nós encontramos os 55 graus. Depois disso, reescrevi aqui essa relação, e esse RT, que seria a resistência mais alta, a temperatura mais alta, eu escrevi como R1. E o R0, que seria a resistência referente à temperatura mais baixa, eu deixei como R0 mesmo. Depois disso, eu fiz a substituição dos valores e fiz a conta até encontrar um valor de 4,88 ohms. Depois disso, nós vamos encontrar agora qual é o comprimento do fio. Para o comprimento do fio, nós podemos perceber que quem está em evidência aqui é o R, seria a resistência. Nós vamos ter que utilizar os valores que já obtivemos e os que temos para substituir e realizar um algebrismo para poder encontrar essa resposta. A resistência que utilizaremos será obtida na última conta. Esse ρ, que seria a resistividade, também é obtido através do auxílio da tabela 4.2, onde a gente percebe que para o cobre é um valor de 34,1. Esse A, que seria a área dessa seção transversal reta do fio, também é obtido através do auxílio de uma tabela, a tabela agora 4.1, que seria essa área que está em circular milha. E a gente vai obter isso através do dado fornecido pelo anunciado, que seria o número 10, a bitola de número 10. Para esse número, nós temos uma área de 10,380. Agora, obtido todos os valores que nós vamos substituir, substituímos nessa relação e realizamos o algebrismo para podermos isolar esse comprimento. Após isso, nós efetuamos as devidas contas até encontrar um valor de 1,485 metros. Isso é curioso porque no livro ele dá um valor um pouco diferente do gabarito que ele nos fornece. Mas esse foi o valor que eu obtive no meu trabalho. Obrigado. Muito obrigado pela atenção.